Ela não pediu uma cama, não pediu comida. Numa noite fria no Alentejo, uma mulher bateu ao portão de um desconhecido e pediu apenas para dormir no curral das ovelhas. O que aquele agricultor descobriu horas depois mudaria a vida dos dois para sempre, porque o homem responsável por destruir aquela mulher era alguém que ele conhecia muito bem. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais, o tipo que faz você pensar duas vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Marta Soares tinha 38 anos e havia passado a maior parte da vida adulta construindo uma reputação que é das mais difíceis de construir e das mais fáceis de destruir, que é a reputação de pessoa em quem se pode confiar com coisa importante. Não com segredo de amizade ou com cuidado de filho, com dinheiro público, com estrutura de saúde, com a responsabilidade de garantir que o sistema que cuida de pessoas doentes está sendo administrado com honestidade. Era diretora administrativa do Hospital São Gabriel, havia 4 anos, quando encontrou o que não devia encontrar. O hospital era privado, mas tinha contratos com o Estado que faziam de qualquer desvio ali um roubo que saía do bolso de qualquer contribuinte português, que é a forma mais difusa e por isso mais conveniente de roubar, porque a vítima é todo mundo e por isso ninguém específico vai à esquadra reclamar que foi roubado. A auditoria interna era rotina. Marta havia iniciado o processo em março, com a mesma metodologia de sempre: cruzamento de contratos com entregas, notas fiscais com inventário físico, preços praticados com preços de mercado. Havia feito isso dezenas de vezes. Sabia onde o erro costumava aparecer, que era nas bordas, nos contratos menores que pareciam irrelevantes, mas que somados ao longo de meses viravam valores que faziam diferença. Desta vez, o erro não estava nas bordas, estava no centro. Respiradores de UTI constavam como entregues em 3 datas diferentes ao longo de 18 meses. O inventário físico mostrava que os respiradores não existiam. Havia nota fiscal, havia recibo de entrega assinado, havia tudo no papel, exceto os respiradores em si. Monitores cardíacos constavam como substituídos 2 anos atrás por equipamento novo. Os equipamentos que estavam nas enfermarias eram os mesmos de antes. Marta os havia reconhecido pela numeração de patrimônio. Havia faturas duplicadas de materiais descartáveis. A mesma entrega, cobrada 2 vezes, com datas diferentes. Havia contratos de manutenção por valores que estavam entre 30% e 50% acima do que qualquer outro hospital da região pagava por serviço equivalente. Marta havia levado 3 semanas, reunindo tudo com aquela metodologia de quem não quer errar, porque sabe que a acusação que vai fazer precisa ser sólida. Havia documentos, havia planilhas, havia cruzamentos que não deixavam interpretação alternativa razoável. No final de 3 semanas, havia um relatório de 42 páginas que descrevia um esquema de desvio de recursos que estava ativo havia pelo menos 6 anos e que totalizava, pela estimativa mais conservadora que ela havia conseguido calcular, 3,8 milhões de euros. Havia levado o relatório ao diretor clínico do hospital, que havia lido com aquela expressão de quem está lendo algo que vai complicar a vida e ainda não decidiu como reagir a isso. Havia dito que precisava de tempo para verificar as informações antes de qualquer passo. Havia pedido para Marta não comentar com ninguém enquanto isso. Marta havia esperado 2 semanas. Depois, havia perguntado. O diretor havia dito que a verificação continuava. Havia esperado mais 1 semana. Havia perguntado de novo. O diretor havia dito que havia consultado o conselho e que havia divergências técnicas na interpretação dos dados que estavam sendo avaliadas.
Na semana seguinte, Marta havia enviado o relatório diretamente ao Ministério da Saúde através do canal de denúncias da Inspeção Geral das Atividades em Saúde. Havia feito isso numa tarde de sábado, sozinha no escritório, com aquela sensação de quem está apertando um botão que não tem como desfazer. Havia anexado todos os documentos, havia colocado o nome dela e o cargo. Havia ligado para Helena Costa naquela noite. Helena era a melhor amiga de Marta havia 15 anos. Tinham se conhecido na universidade. Haviam passado pelos mesmos momentos difíceis que formam amizade de verdade. Marta havia contado tudo, não só pelo desabafo, mas porque precisava que alguém soubesse que havia aquela coisa que a gente faz quando tomou uma decisão que pode ter consequências sérias, que é contar para alguém de confiança como forma de ancorar a decisão na realidade. Helena havia ouvido com atenção. Havia dito que Marta estava fazendo a coisa certa. Havia dito que estava orgulhosa. Havia dito que se precisasse de qualquer coisa, era só pedir. 2 semanas depois, Marta havia sido convocada para uma reunião com o diretor clínico e 2 membros do conselho de administração do hospital. Numa sala de reunião com ar-condicionado frio demais, havia ouvido que a investigação interna havia concluído que as discrepâncias encontradas pela auditoria de Marta tinham explicação técnica relacionada com a metodologia de registro contábil adotada pelo hospital, que não havia irregularidade e que o processo estava encerrado. Havia tentado apresentar contrapontos. Os 2 membros do conselho haviam ouvido com aquela expressão de quem já tomou a decisão antes de entrar na sala. 4 dias depois, havia recebido carta de rescisão, sem causa justificada, além de reestruturação interna. Com o mínimo legal de compensação, com aquele tom formal que diz tudo o que precisa dizer sem dizer nada que possa ser usado depois. Marta havia ficado sentada na cadeira do escritório depois que os outros saíram, sozinha, com a carta na mão. Havia pensado na Dona Conceição, não. Havia pensado na avó dela, que havia dito quando Marta era criança que honestidade custava caro às vezes, mas que a conta de desonestidade cobrava mais. Havia ficado olhando para o texto da carta até as palavras virarem formas sem sentido. Havia procurado advogado. Havia encontrado um especialista em direito laboral que havia dito que o caso era sólido, que havia irregularidades claras no processo de demissão, que havia boas chances num tribunal. Havia pago os honorários iniciais. Havia fornecido todos os documentos. 3 semanas depois, o advogado havia parado de atender as ligações dela. Havia mandado e-mail dizendo que havia um conflito de interesse identificado que o impedia de continuar o caso. Havia tentado outro advogado. Esse havia dito que o caso era complicado, mas que podia ajudar. Havia pedido mais documentos. Havia desaparecido depois da 2ª reunião. As entrevistas de emprego haviam começado a ter um padrão que demorou algum tempo para Marta identificar, porque era sutil. Ela ia às entrevistas, corria bem, chegava à 2ª ou 3ª ronda e depois havia silêncio. Numa das vezes, havia uma recrutadora que havia sido franca por 1 segundo antes de recuar. Havia dito que o nome de Marta estava aparecendo em verificações de referência de uma forma que estava a criar dificuldades. Não havia especificado o quê. Havia se desculpado e encerrado a conversa. Alguém estava ligando para os lugares onde Marta havia trabalhado e onde estava candidatando. Alguém com alcance suficiente para que a informação chegasse antes dela. Alguém que tinha interesse em garantir que ela não conseguisse se reposicionar. Havia pesquisado a Lusomed Solutions, depois que um dos documentos da auditoria havia levado até o nome. Era uma empresa fornecedora de equipamentos médicos com contratos em vários hospitais do país. Havia um Eduardo Faria listado como administrador. Havia um perfil público de empresário bem-sucedido, patrono de eventos culturais em Lisboa, doador de fundações sociais, o tipo de visibilidade cuidadosamente construída que serve de escudo.
As economias de Marta haviam durado 6 meses. Havia aluguel, havia comida, havia as ligações de celular que ia reduzindo gradualmente à medida que a conta diminuía. Havia tentado tudo o que havia podido tentar. Havia chegado a um ponto que quem nunca chegou não consegue entender completamente de fora, que é o ponto em que todas as portas parecem fechadas, e a energia para bater em mais uma começa a faltar não por fraqueza, mas por acumulação de portas. Havia ligado para Helena numa noite de sábado. Havia dito que estava a precisar de ajuda. Helena havia ficado em silêncio por um segundo. Depois, havia dito que a situação dela também estava complicada, que havia questões no trabalho, que não era o melhor momento, que assim que as coisas melhorassem, ia entrar em contato. Havia desligado. Marta havia ficado com o celular na mão depois do fim da ligação. Havia tentado entender. Depois, havia parado de tentar entender porque havia uma coisa que entendia e que era suficiente para o momento, que era que estava sozinha. Havia saído de Lisboa numa segunda-feira de outubro. Não havia planejamento. Havia só a necessidade de sair de onde estava, porque onde estava não tinha mais nada que fosse dela. Havia pegado uma mochila com o essencial, havia sacado o que havia deixado na conta, 150 e tantos euros, havia pego o primeiro ônibus que ia para fora de Lisboa, e havia descido em Évora porque era onde havia ficado dormindo à noite. Havia andado, não com destino, com a necessidade de movimento que às vezes o corpo exige quando a mente está num lugar que não consegue sair por via racional. As estradas secundárias do Alentejo têm um caráter que é diferente da maioria dos outros lugares de Portugal. São largas e planas, e o céu nelas parece maior, e havia algo naquele espaço que era diferente da clausura de Lisboa nos últimos meses. No segundo dia, havia chovido parte da tarde. Havia encontrado abrigo numa paragem de ônibus por algumas horas. Os pés haviam começado a doer no final do dia, porque os sapatos não eram de caminhada. A bateria do celular estava em 12% e havia desligado o celular para preservar o que restava. Quando o sol havia descido e o frio do Alentejo havia chegado com aquela rapidez específica do interior, quando o sol vai embora, Marta havia visto a luz amarela de uma janela à distância. Havia sido até lá. Era uma propriedade cercada, com um portão de madeira velha, oliveiras em volta e um curral a uns 30 metros da casa com as ovelhas já recolhidas para a noite. Havia batido ao portão. Um homem havia aparecido pela porta da casa. 60 e poucos anos, alto, com aquele jeito de se mover, de quem passou a vida fazendo trabalho físico, mas sem a pressa de quem ainda está provando alguma coisa. Havia olhado para Marta do lado de lá do portão com aquela expressão neutra de quem está avaliando antes de reagir. Marta havia dito com aquela precisão de quem escolheu as palavras antes de chegar, porque sabia que a primeira impressão era a única chance, que estava a caminhar e que havia sido apanhada pelo frio e que não pedia cama nem comida, só autorização para dormir no curral com as ovelhas porque estava limpo e protegido do vento. O homem havia ficado olhando para ela por um momento. Depois, havia aberto o portão. Antônio Faria tinha 67 anos e havia nascido naquela propriedade, tinha crescido nela, tinha enterrado os pais nela, tinha casado nela e tinha enterrado a mulher nela também, há 7 anos, numa tarde de dezembro que havia mudado o ritmo de tudo sem mudar o lugar. Era o tipo de homem que o Alentejo produz com uma frequência que não é casualidade, que é resultado de terra que não perdoa quem não trata ela com honestidade, que é homem de poucas palavras precisas e de gestos que dizem mais do que a maioria dos discursos. Havia levado Marta para dentro de casa sem perguntar nada. Havia aquecido sopa que havia sobrado do jantar. Havia posto pão na mesa. Havia indicado uma cadeira. Enquanto Marta comia, Antônio havia ficado sentado do outro lado com um copo de água. Não como quem está supervisionando, mas como quem está presente, da forma que faz sentido estar presente quando alguém está com fome, que é sem fazer barulho, mas sem ir embora.
Depois, havia levado Marta a um quarto pequeno no fundo da casa. Havia dito que havia lençóis limpos e que o banheiro era na porta do lado. Havia dito boa noite e havia saído. Sem perguntas, sem explicações pedidas ou dadas. Marta havia fechado a porta do quarto e havia ficado sentada na beira da cama por um tempo antes de conseguir deitar. Havia o cheiro de casa antiga, de madeira e de sabão de roupa, um cheiro que era confortante de um jeito que não tinha a ver com elegância. Era o cheiro de lugar que foi habitado com cuidado ao longo de muito tempo. Havia adormecido antes de ter terminado de pensar no que ia fazer no dia seguinte. Na manhã seguinte, tinha sido o cheiro de café que a havia acordado. Havia saído do quarto e encontrado Antônio na cozinha com café pronto e pão torrado e uma tigela de mel que ele havia colocado na mesa sem fazer observação sobre isso. Haviam comido em silêncio relativo. Antônio havia perguntado se havia dormido bem. Ela havia dito que sim. Havia perguntado se sabia fazer alguma coisa numa propriedade. Ela havia dito que não sabia nada de propriedade, mas que aprendia rápido. Antônio havia levantado, havia colocado a chávena na banca, havia indicado as botas de borracha na entrada que eram da mulher dele e que provavelmente serviriam. E havia dito que havia trabalho nas oliveiras que precisava de mais um par de mãos. Haviam trabalhado a manhã inteira. Antônio ensinava fazendo, não explicando muito, que era o método de quem aprendeu dessa forma, e achou que era o mais honesto, porque a mão aprende diferente da cabeça. Marta havia seguido, havia feito errado algumas vezes, havia feito certo outras. Havia ficado até o fim da manhã com as mãos marcadas pelo trabalho que não era habitual. Na hora do almoço, sentados num banco debaixo de uma oliveira velha, com o sol do Alentejo a meio do céu, Marta havia começado a contar. Não porque Antônio tivesse perguntado. Porque havia algo naquele silêncio confortável de trabalho compartilhado que tornava fácil dizer coisas que em outros silêncios seria difícil. Havia contado o hospital, a auditoria, os respiradores que não existiam, o relatório de 42 páginas, a demissão, os advogados que desapareciam, as entrevistas que fechavam antes de abrir, Helena e a ligação de sábado, Lisboa e o ônibus para Évora e as estradas secundárias e o portão. Antônio havia ouvido tudo sem interromper, com aquela qualidade de atenção que é rara, que é a atenção de quem não está montando resposta enquanto ouve, mas está realmente deixando o que está sendo dito entrar. Quando Marta havia chegado no nome da empresa, havia pausado um segundo porque estava procurando para certeza. Lusomed Solutions, ela havia dito, do Eduardo Faria. O silêncio de Antônio havia mudado de textura naquele momento. Havia ficado diferente. Marta havia notado e havia olhado para ele. O rosto dele estava neutro, mas havia algo nos olhos que era diferente do que tinha estado antes. Você conhece? Ela havia perguntado. Antônio havia ficado em silêncio por um momento que foi mais longo do que os anteriores. Depois havia dito, com aquela voz plana de quem está dizendo coisa difícil sem teatro: é o meu irmão. Marta havia ficado olhando para ele. Antônio havia ficado olhando para as oliveiras. Havia um silêncio entre eles que era pesado de um jeito específico, o peso de uma coincidência que não é aleatória, mas que parece grande demais para ser absorvida de imediato. Antônio e Eduardo Faria eram irmãos por parte de pai. Haviam crescido juntos naquela propriedade, até Eduardo ter ido estudar em Lisboa aos 18 anos e ter ficado por lá. Havia 40 anos de distância entre a vida de um e de outro, que eram medidos não só em quilômetros, mas em escolhas, em valores, em o que cada um havia decidido que era importante. Antônio havia ficado com a propriedade, havia casado, havia criado filhos que agora tinham vida própria, havia enterrado a mulher, havia continuado com as oliveiras e as ovelhas. Eduardo havia construído empresa, havia crescido no mercado de saúde privada,
Havia virado o nome que aparecia em colunas de negócios e em eventos de gala com fotografia. Haviam mantido contato ao longo dos anos da forma que irmãos mantêm quando as vidas foram em direções muito diferentes, que é com encontros de família, em Natal e aniversário e algum telefonema ocasional. Antônio não havia aprovado tudo o que Eduardo havia feito ao longo da vida, mas havia mantido aquela distinção que as famílias às vezes mantêm entre desaprovar e confrontar, que é a distinção do silêncio confortável que evita conflito ao custo de deixar coisa errada acontecer sem oposição. Havia uma tarde de 2 anos atrás em que Eduardo havia vindo à propriedade, coisa rara, e havia ficado uns dias. Antônio havia notado que o irmão estava diferente, mais tenso, mais cuidadoso com as palavras do que o habitual. Havia perguntado se havia algum problema. Eduardo havia dito que eram só questões de negócio que se resolviam. Antônio havia deixado passar porque havia aprendido que Eduardo não abria as coisas quando não queria e que insistir não mudava isso. Agora estava sentado numa oliveira com uma mulher que havia chegado ao portão pedindo o curral, que havia dormido no quarto da mulher dele, que havia trabalhado as oliveiras ao lado dele toda a manhã e que havia acabado de nomear o irmão como responsável por destruir a vida dela. Havia uma decisão a tomar, mas Antônio era do tipo de pessoa que não toma decisão em voz alta antes de ter tomado por dentro. Então havia ficado em silêncio por um tempo enquanto olhava para as oliveiras. Depois havia dito: "Conta-me tudo de novo, com os detalhes todos." Marta havia contado, desta vez com mais detalhe, porque Antônio havia feito perguntas específicas ao longo do relato, perguntas de quem estava mapeando e não apenas ouvindo. Havia perguntado sobre datas, sobre nomes de documentos, sobre como havia descoberto a conexão com a Lusomed Solutions, sobre o que havia ficado com ela de documentação depois da demissão. Marta havia guardado cópias. Havia feito isso por instinto, antes de devolver os computadores do escritório. Tinha feito cópias em 2 pendrives que havia enviado por correio registrado a si mesma para um endereço de Patrícia, antes de qualquer coisa começar a andar mal, instinto de quem havia passado anos em administração e sabia que documento importante precisa de cópia em lugar seguro. Os pendrives estavam na mochila. Os documentos estavam lá, os 42 páginas estavam lá, e mais, porque ao longo dos meses em que havia tentado montar o processo jurídico, havia continuado reunindo informação, havia encontrado mais coisas, havia chegado a um volume de documentação que era mais completo do que o relatório original. Antônio havia ficado em silêncio por um tempo depois que Marta terminou. Depois, havia dito uma coisa que Marta não havia esperado. Havia dito: "O meu irmão vem aqui no próximo domingo ao almoço. Vem todo o primeiro domingo do mês. Não sabes que ele tem irmão e ele não sabe que estás aqui." Havia uma questão implícita naquilo que Antônio não havia formulado como pergunta, mas que estava lá. Marta havia entendido. Havia dito que ficava no quarto se Antônio quisesse que ficasse. Antônio havia dito que não. Havia dito que se ela ficasse no quarto, ele teria que explicar para quem viesse que havia alguém no quarto, e que explicação parcial era mentira com outra forma. Havia dito que havia decidido uma coisa, mas que precisava que ela entendesse que havia consequências, e que ele estava preparado para as consequências, mas que não sabia com certeza de todas elas ainda. Ela havia olhado para ele. Ele havia olhado para as oliveiras uma vez mais, aquele gesto que era claramente o gesto de quem está terminando de decidir. Depois havia dito: "No domingo, o meu irmão vai comer o almoço aqui como sempre, e tu vais estar à mesa, e eu vou contar o que soube." Marta havia ficado em silêncio. Depois havia dito que isso podia complicar muito a vida de Antônio. Havia dito que a família, os amigos, a comunidade, que havia décadas de relação que podiam ser afetadas. Antônio havia dito que sabia
que por isso havia demorado aquele tempo antes de dizer, mas que havia passado 67 anos a acreditar que a única coisa que um homem de verdade não podia fazer era fechar os olhos para a coisa errada quando tinha como fazer diferente. E que tinha como fazer diferente. Havia mais que isso. Havia um jornalista. O nome era Rui Barros, escrevia num semanário de investigação em Lisboa, havia publicado peças sobre corrupção no sistema de saúde antes. Antônio havia guardado alguns desses artigos porque havia temas que o preocupavam no setor, mesmo sem conexão com o irmão. Havia pedido a Marta que enviasse os documentos para o Rui Barros antes do domingo. Não pela história, não ainda. Para que houvesse alguém de fora que soubesse o que havia e que não dependesse só dos dois. Marta havia enviado na quinta-feira. O Rui Barros havia respondido em 2 horas, dizendo que os documentos eram extraordinários e que queria conversar. Antes do domingo, Antônio havia ligado para o Eduardo. Ligação normal, nada fora do habitual, de irmão que liga para confirmar se o outro vem ao almoço. Eduardo havia dito que vinha. O domingo havia chegado com aquele frio seco do Alentejo em novembro. O tipo de frio que não é úmido, mas que cai até aos ossos se você não estiver preparado. A mesa do almoço havia sido posta por Marta e Antônio juntos numa manhã em silêncio, que não era tenso, mas que era carregado de peso. Antônio havia feito borrego, que era o que fazia nos primeiros domingos do mês quando Eduardo vinha, e havia feito aquela forma silenciosa de quem está mantendo o ritual como âncora. Eduardo havia chegado de carro, Mercedes cinzento, com uma garrafa de vinho do Alentejo caro, que era o gesto de sempre. Havia cumprimentado o irmão. Havia entrado pela porta. Havia visto Marta. Havia um segundo em que o rosto de Eduardo havia passado por várias coisas muito rápido, e Antônio havia observado esse segundo com a atenção de quem estava à espera dele. Havia reconhecimento, isso era claro. Havia surpresa. Havia o início de um cálculo. Antônio havia dito, antes que o cálculo se completasse, ela contou-me tudo, Eduardo. O almoço não havia sido almoço. Havia sido uma conversa de 3 horas que havia começado com Eduardo a negar, depois a relativizar, depois a tentar explicar o contexto dos contratos, depois a ficar em silêncio prolongado quando Antônio havia colocado sobre a mesa uma cópia do relatório de Marta que havia pedido que ela imprimisse antes. Antônio havia falado pouco durante aquelas 3 horas. Havia feito perguntas quando necessário. Havia ouvido. Havia deixado o relatório falar por si. E no final, havia dito ao irmão que havia um jornalista com todos os documentos e que havia 2 possibilidades. Uma era que a história fosse pública de qualquer forma, sem cooperação de ninguém. A outra era que Eduardo fosse ao Ministério Público antes de a história ser publicada. O que não desfazia o que havia feito, mas que era a única forma que Antônio via de o irmão sair daquilo com alguma coisa que não fosse só vergonha. Eduardo havia saído sem comer. Havia ficado 1 semana em silêncio. Depois havia ligado para o Antônio dizendo que havia contratado um advogado para entregar-se. O que aconteceu nos meses seguintes foi o tipo de processo que os tribunais portugueses conduzem com aquela lentidão que é característica, mas que às vezes é necessária porque coisa bem construída demora. A investigação do Ministério Público havia expandido a partir das informações de Eduardo e dos documentos de Marta, para incluir outros hospitais onde a Lusomed Solutions havia operado contratos similares. Havia outras pessoas envolvidas além de Eduardo. Havia uma rede de conivência que incluía pessoas em posições de supervisão que haviam fechado os olhos pelo tipo de razões que pessoas fecham os olhos para coisa errada, que é combinação de interesse próprio e covardia. Rui Barros havia publicado a primeira peça 8 semanas depois de receber os documentos. Havia sido cuidadoso, havia verificado cada detalhe, havia dado espaço para todas as partes responderem.
O artigo havia repercutido porque havia documentação sólida embaixo e porque havia a história de uma mulher que havia perdido tudo por fazer a coisa certa, que é o tipo de história que toca numa ferida que muita gente conhece. Durante todo esse processo, Marta havia ficado na propriedade do Alentejo. Não porque não tivesse onde ir, que havia recuperado condições de se estabelecer em Lisboa à medida que a história ia saindo e que havia proposta de emprego que havia chegado através de um contacto de quem havia lido o artigo do Rui Barros. Havia ficado porque havia trabalho nas Oliveiras e porque havia alguma coisa naquele lugar que havia começado a parecer o tipo de lugar que você não sai correndo. Havia também a questão de Helena Costa. Marta havia descoberto a extensão da traição de Helena, não pelo que havia dito ou pelo que havia feito diretamente, mas por um detalhe que havia saído numa das conversas com o Rui Barros durante a investigação. Havia um conjunto de e-mails entre um representante da Lisomed Solutions e o advogado que havia desistido do cargo. Havia uma mensagem que fazia referência a informações recebidas de fonte próxima à funcionária em questão que haviam permitido antecipar e neutralizar cada passo jurídico que ela tentasse. A fonte próxima havia sido Helena, a única pessoa para quem Marta havia contado em detalhe o que estava fazendo. A única pessoa que havia dito que estava orgulhosa. A ligação de sábado, de repente, fazia um sentido diferente e mais completo, que era o sentido de alguém que havia sido colocado na posição de cortar contato, porque o contato havia se tornado um risco. Marta havia ficado com essa informação por um tempo antes de conseguir processá-la completamente. Havia um tipo específico de dor, que é a traição de amizade longa, que não é a dor aguda de traição recente. É a dor que vai para trás e reformula memórias, que faz você olhar para 15 anos de amizade com lente nova e procurar os sinais que não viu. Havia contado para Antônio numa noite em que os dois estavam sentados à mesa da cozinha depois do jantar. Aquele hábito que havia ido crescendo naturalmente de ficarem à mesa um tempo depois de comer. Antônio havia ouvido. Depois havia dito uma coisa simples que havia ficado com Marta de uma forma que as coisas simples ficam quando chegam no momento certo. Havia dito que traição de amigo próximo era a pior, porque não era só o ato, era a revisão de tudo que havia existido antes. E que a única forma que havia encontrado de viver com esse tipo de perda era decidir que o que havia existido antes era real mesmo assim, e que o que havia acontecido depois era outra coisa separada, e que misturar os dois é o que a traição quer que você faça, porque assim você perde as duas coisas em vez de só uma. Marta havia ficado em silêncio depois disso. Depois havia dito que Antônio falava de experiência. Ele havia dito que sim, que havia sido o irmão e que havia demorado tempo para entender que os anos bons com o Eduardo eram reais, mesmo que o Eduardo havia feito depois também fosse real. Que as duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo, sem que nenhuma anulasse a outra. Era fevereiro, quando Marta havia ido a Lisboa pela primeira vez desde outubro. Havia ido para uma reunião com o Ministério Público, depois para uma entrevista, depois para resolver algumas coisas práticas. Havia ficado 2 dias e havia voltado para o Alentejo no segundo dia à tarde. Antônio havia perguntado como havia corrido. Ela havia dito que havia corrido bem. Havia ficado um momento em silêncio e depois havia dito que havia estranhado Lisboa, que havia algo diferente em estar lá agora, que não era só a história que havia acontecido, era também o contraste com o Alentejo, que havia ficado mais claro agora que havia os dois lados como comparação. Antônio havia dito que o Alentejo fazia isso às pessoas que ficavam tempo suficiente. Marta havia sorrido. Havia dito que havia ficado tempo suficiente. Havia um jeito de haver coisas entre duas pessoas que não precisa de nome imediato, que cresce de trabalho compartilhado e de silêncio que é conforto e de mesa posta todo dia e de confiança que foi construída num momento em que as duas pessoas tinham menos do que normalmente têm
quando confiam em alguém. Havia isso entre Marta e Antônio. Nenhum dos dois havia nomeado ainda, mas havia. A investigação formal da Lusomed Solutions havia avançado com a velocidade que permite que a vida das pessoas afetadas avance também. Eduardo Faria havia cooperado com o Ministério Público em troca de acordo que não era imunidade, mas que era consideração pela entrega voluntária. Havia restituição ordenada pelo Tribunal de Valores Desviados que iam alimentar um fundo de recuperação do sistema de saúde que a investigação havia construído. Havia outros envolvidos que respondiam por processos próprios. Havia também uma proposta de trabalho que havia chegado para Marta de um grupo hospitalar diferente, de Évora, que havia dito que precisava de uma diretora administrativa com o tipo de experiência que ela tinha, e que a reputação de quem tinha denunciado o que ela havia denunciado era exatamente o tipo de reputação que o grupo queria na gestão. Era em Évora, que era a 40 minutos da propriedade. Marta havia dito que precisava de pensar. Antônio havia dito que havia tempo. Havia dito isso com aquela calma de quem não está com pressa, porque está num lugar onde o tempo tem um ritmo diferente, onde oliveiras não crescem em semanas e ovelhas não apressam nada. Havia uma tarde de março, o sol do Alentejo já com força diferente do inverno, as oliveiras com o primeiro sinal, de novo que é discreto, mas que quem presta atenção consegue ver, em que Marta havia dito que ia aceitar a proposta de Évora. Antônio acenou com a cabeça. Havia dito que havia um quarto livre na propriedade, enquanto ela procurasse lugar em Évora, que não era oferta de generosidade, era observação de facto. Marta havia dito que sabia. Havia um portão de madeira velha que havia sido aberto numa noite fria de outubro para uma desconhecida que havia pedido o curral das ovelhas. Há coisas que começam tão pequenas que parecem impossível que virem o que viram. Uma mulher com 150 euros, uma mochila e pés doendo. Um agricultor com uma sopa aquecida e um quarto no fundo da casa. Nenhuma pergunta feita na hora errada. Nenhuma resposta pedida antes do tempo certo. A dona Conceição não. O avô de Antônio havia dito uma vez, numa daquelas frases que ficam sem que o autor saiba que ficaram. Portão fechado não deixa entrar ninguém. Mas portão aberto deixa entrar o que você esperava. E também o que você não sabia que estava esperando. Antônio havia aberto o portão. E o que havia entrado naquela noite fria de outubro havia mudado tudo, do jeito que mudam as coisas que chegam quando a gente já não espera mais que as coisas mudem. Se você chegou até aqui dessa história, me faz um favor. Clica no like agora. Faz diferença real para o canal crescer. Compartilha com alguém que precisa ouvir, que fazer a coisa certa tem custo, mas que o custo de não fazer é sempre maior. E se inscreve no Contos de Eli para não perder a próxima história. Antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Você já abriu um portão para alguém sem saber o que ia entrar? Ou você já foi a pessoa do lado de fora que precisava que alguém abrisse? Me conta nos comentários. Eu quero ler cada um. E lembra sempre disso. A coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer, às vezes, não é denunciar, nem lutar, nem aparecer na televisão. Às vezes é bater num portão de desconhecido numa noite fria e pedir só o que precisa. E às vezes é abrir esse portão sem perguntar por quê. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e trata as pessoas com a dignidade que qualquer ser humano merece, especialmente quando elas chegam com menos do que têm direito de ter.